turmas, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão. Eu sou o professor Paulo Ricardo, nós iremos rever aí os conteúdos que estudamos ao longo desta unidade. Na nossa aula de número 21, olha só, aparece pra gente a nossa revisão e avaliação. Sem mais delongas, vamos relembrar aí tudo que nós tivemos a oportunidade de explorar. Vamos lá? Nós já iniciamos a nossa aula relembrando aí o momento em que nós falamos sobre as capacidades físicas, né? E aí eu trouxe para vocês esta definição que eu faço questão de que vocês guardem não só como uma informação para as nossas avaliações, mas levem para a vida de vocês. As capacidades físicas, elas são entendidas também como todo atributo físico treinável num organismo. Ok? No organismo humano, perdão. Segundo o professor Barbante, lá em 2023, professor Valdir Barbante. Ok, turmas? Dentro dessa perspectiva do que são as capacidades físicas, como elas agem em nosso corpo, para que elas servem, eu trouxe para a gente uma reflexão, que foi a do homem vitruviano, não sei se vocês se recordam, mas essa imagem, né, essa representação traz aí a arquitetura perfeita do corpo, no que se refere à estrutura corporal e tudo mais. Porém, quando trouxe essa análise para vocês, foi para que a gente pudesse visualizar que, embora tenhamos um pouco menos de força ou um pouco mais de força, esses aspectos podem ser treináveis. Ainda que o homem vitruviano traga esse olhar de perfeição, de simetria, no que se refere a outras características, como os atributos de beleza, né, a gente entende que essa representação pode ser aperfeiçoada por meio dos treinos, por meio das atividades que nós nos propomos a executar, ok? Dentro dessa perspectiva, nós falamos sobre 5 capacidades físicas de modo específico e a primeira delas foi essa que aparece para a gente, foi a força, né? Trouxe para vocês o conceito de força. Vocês veem na imagem a moça levantando ali um peso bem pesado, parece uma atividade exaustiva, porém, quando se tem essa capacidade treinada, quando você tem quando você faz as atividades que lhe proporcionam força, você, ainda que pareça estar sofrendo ali, levantando, erguendo esse peso todo, mas na verdade o corpo dela responde, dá para ela uma resposta, como é que eu vou dizer, equivalente à carga, ok? E para a gente continuar entendendo um pouco mais, olha só a definição de força, aparece para nós, é a capacidade de exercer tensão contra a resistência que ocorre por meio de ações musculares. Como, por exemplo, quando você arremessa uma bola para o gol ali num jogo de handebol. Você está fazendo força, apesar de ter outras capacidades envolvidas ali, né? Uma velocidade, a agilidade para, de repente, se livrar ali de um marcador, mas a força é fundamental para que o teu arremesso saia com precisão, saia de acordo com o que você necessita para aquela ação, né? Que é tentar acertar a bola no gol. Portanto, a gente precisa treinar aí a força, ela vai ser esse resultado do tensionamento, né, da contração de vários grupos musculares que vai resultar aí nessa ação de força, perfeito? Outra capacidade fundamental, não vai valer de nada eu só ter a força, se eu tentar fazer uma atividade mais duradoura, mais longa. Eu vou conseguir, como por exemplo lá na imagem, levantar o peso, né? Mas e aí? Quanto tempo será que eu vou aguentar esse peso? Quanto tempo eu vou suportar ali aquela carga? Para isso eu vou precisar de outra capacidade física bem trabalhada, que é a resistência. Olha só. A resistência vai ser a capacidade de sustentar uma dada carga de atividade o mais longo tempo possível sem fadiga, ou seja, sem cansar. Como por exemplo, olha, quando você faz uma corrida de longa distância, e isso não significa que você não vai cansar, não significa que você vai começar, vai terminar, que diga, no final do percurso com o mesmo pique, mesmo ritmo que você estava no começo. Então, você vai cansar, você vai ter ali uma diminuição no ritmo e tudo mais,
Porém, a resistência vai te ajudar a afastar esse tempo aí de cansaço. Vai demorar um pouco mais para você fadigar, ok? Então a gente precisa treinar. E para saber um pouco mais, olha, essa capacidade física, ela ajuda a durar mais durante a atividade. E como eu falei, né, você consegue correr mais sem se cansar. Ou manter ali um peso erguido sem sentir tanto cansaço. Se de repente a tua atividade é aquela da academia ou é a atividade da educação física escolar, você consegue executar ali durante muito tempo essa atividade sem se cansar. Se a gente olhar para a resistência mais especificamente no músculo, a cartela traz para a gente aí, olha só, ela é a capacidade do músculo para exercer repetidamente a força contra a resistência. Isso no que se refere a levantamento de peso, a resistência do elástico, como a senhorinha está fazendo aí. E aí ela nos permite também realizar repetições múltiplas de um exercício. A gente consegue perceber aí uma forma de resistência muscular, ok? Essa característica ela é importante em modalidades do atletismo ou mini-atletismo, pois algumas provas, né, nós precisamos competir ali várias vezes no mesmo dia, então eu preciso ter resistência para o meu corpo suportar aí essa carga de atividade, ok, turmas? Outra capacidade física que nós tivemos a oportunidade de visualizar nas nossas aulas foi a flexibilidade, que é a capacidade de realizar movimentos em certas articulações com amplitude de movimento apropriada, como por exemplo a execução de um movimento ginástico, né? aquelas exibições ali, eu vou falar de modo muito rústico, aquelas cambalhotas que elas fazem ali, né? Com amplitude máxima do movimento, ok? A sua importância, ela tem relação ali à saúde das pessoas, aos esportes e ainda evita que elas se machuquem praticando atividades físicas, tá bom? Então não é só eu saber que o meu corpo tem flexibilidade, eu tenho um pouco, eu não vou treinar. É importante a gente ter esse aspecto bem treinado, fazer os alongamentos ali nas primeiras horas do dia, né, quando o corpo ainda está descansado. É importante para que nós não nos machuquemos ali nas atividades diárias. E também quando nós praticamos esportes, é importante, olha só, a cartela traz para a gente, ela está presente em atividades como ginástica, dança, musculação, futebol, vôlei e muitas outras, pois não está relacionado só com esticar-se, mas com a capacidade da amplitude e retorno ao movimento natural. Então não é só ligado aí a esse se esticar, tá bom? Não é só, eu espreguicei até em cima, minha flexibilidade está boa. Não, eu preciso realizar o movimento e retornar ali à postura natural, o movimento natural do meu corpo. Para isso, eu preciso desenvolver essa capacidade. Outra capacidade física que tivemos a oportunidade de explorar foi sobre o equilíbrio, que é a capacidade de manter o corpo estável no espaço. Isso é importante para a gente ficar em pé, para a gente correr, para andar, movimentar e ainda, né, ao realizar as mais diversas práticas corporais. Imagina você tentar jogar um futebol, mas se essa capacidade está debilitada, você não vai conseguir, provavelmente vai cair ali no meio do esporte, vai se machucar. Isso porque essa capacidade ela é fundamental ali desde os primeiros anos de vida. É através dela que nós vamos aos poucos ali evoluindo, né, e dando os primeiros passos. É preciso desenvolver de forma natural a força em alguns grupos, né, alguns grupos musculares, como os músculos do abdômen, os intercostais, que são os que nos ajudam ali na postura, e também os dos membros inferiores, para que a gente consiga manter e ajustar essa postura. Claro que respeitando cada fase do desenvolvimento e não pode, de repente, colocar logo o bebezinho em pé ali, porque tem que, eu quero que ele ande, eu quero que ele desenvolva equilíbrio. A gente precisa respeitar esse tempo de maturação muscular, deixar a criança evoluir, fortalecer aos poucos, claro que estimular, mas dentro de um limite, dentro de uma observação saudável ali, perfeito?
E aí, com o tempo, ele desenvolve o equilíbrio e é muito importante a gente treinar quando pequeno, quando mais jovem e, claro, quando adulto e idoso, uma vez que a maioria dos acidentes domésticos é causado ali pela ausência do equilíbrio, né? Os idosos geralmente caem, perdem um pouco da independência ao realizar algumas atividades, porque tem essa capacidade diminuída ali, né? Caem bastante, se machucam e como são grupos que estão suscetíveis ali a fraturas, a problemas osteomusculares, então é importante, desde muito novo, começar a trabalhar o equilíbrio. Outra capacidade física que tivemos a oportunidade de explorar foi a velocidade, que é a capacidade de executar movimentos cíclicos na mais alta velocidade individual possível, como, por exemplo, a prova de 100 metros rasos do atletismo. Imagina, parece, não sei se para vocês, né, mas quando a gente olha a corrida parece que é fácil ali ele só vai correr uma reta bem rapidão. Só que para correr, se você não souber, não tiver essa capacidade de velocidade bem treinada e entender esse movimento, essa parte cíclica do movimento, você muito provavelmente vai cair ali, trombar as pernas e vai se machucar na pista. Então, tem que desenvolver essa capacidade, tem que treinar para que a gente consiga executar em modalidades como essa. Ela é importante para atividades do cotidiano, em que nos ajudam a ganhar tempo, especialmente quando a gente pensa em realizar alguns esportes. Então, eu preciso já colocar na minha cabeça que para algumas modalidades eu vou precisar desenvolver, vou precisar treinar com mais afinco aí esta capacidade física. Isso porque, olha só, a cartela traz para a gente uma informação. A velocidade ela está presente e pode ser notada na execução dos movimentos em diversas modalidades. Por exemplo, para um arremesso, não se pode fazer lento, eu não posso fazer um arremesso de forma lenta, né? Ou em uma competição de ciclismo, o atleta precisa colocar velocidade ali nas pedaladas, além, é claro, de um pouco de força, que vai resultar nesta velocidade. Bom, nós exploramos essas 5 capacidades físicas e falamos também nas nossas aulas sobre a coluna vertebral, que é uma estrutura que caracteriza aí os seres vertebrados. Para a gente relembrar um pouco mais, a coluna faz parte do sistema esquelético, sistema locomotor, o texto continua para a gente, olha só, sistema locomotor que é responsável pelo nosso movimento e ela também possui importante função no sistema nervoso, já que ela protege a medula espinhal, que é um mecanismo ali que promove a comunicação entre a parte motora, funcional, sensorial do nosso corpo, ok? A coluna, além disso, para nós entendermos um pouco melhor essa estrutura, ela é formada por 33 vértebras, dividida em porções aí cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea, tá bom? São essas porções que vão dividir aí a nossa coluna e cada uma delas vai ter um número de vértebras, que é esse que a gente conhece agora. Ela vai ter 33 vértebras ao todo, ok? E nas partes superiores ali, ó, vão ser 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares. Essa é a parte superior da coluna. Nas duas partes mais inferiores, a gente vai ter 5 vértebras que se fundiram formando o sacro e vai ter também 4 vértebras coxígeas que se fundiram ali, se juntaram e formaram o cóccix. E aí eu trouxe para a gente essa indagação nas nossas aulas, né? Por que nós estávamos tratando, por que nós estávamos falando sobre a coluna, a questão que aparece aqui para a gente, né? Mas por que nós estamos falando dessa estrutura, professor? Bom, porque ela é muito importante, só que alguns fatores como esses que aparecem, olha só, o sedentarismo, a obesidade e a postura inadequada, além do excesso de peso nas nossas mochilas, por exemplo, ou de repente do que nós carregamos em sacolas, calçados inadequados, eles podem causar desvios posturais, que foi um dos tópicos que nós exploramos nessa aula. Para a gente relembrar o conceito, olha só, os desvios posturais, eles são alterações visíveis
quando o aumento ou a diminuição das curvaturas fisiológicas, que a gente vai ter aí a lordose e a cifose, assim como desvios no sentido lateral, que são as escolioses, tá bom? Então, vai causar, olhando ali primeiramente para a nossa coluna, vai ser o acentuamento dessas curvaturas que já existem, como a lordose e a cifose, assim como desvios no sentido lateral, que vão ser as escolioses. Para a gente conhecer um pouco mais esses desvios, a cartela traz para a gente aí, olha só. Os principais desvios posturais da coluna são hipercifose torácica, que aí a gente vai entender como um desvio da coluna torácica para frente, que ocasiona a posição de corcunda, com o pescoço, ombros e a cabeça inclinados para frente, tá bom? Como a figura mostra para a gente. A gente vai ter também a escoliose tóraco-lombar, que é uma curvatura anormal da coluna vertebral. Isso vai causar um desajuste na postura, né? Essa curvatura é para um dos lados do tronco. Os ombros e os quadris ficam com um lado mais alto que o outro. E a gente vai ter, por fim, olha só, a hiperlordose lombar, que vai causar um desajuste lá na coluna, lá embaixo, olha só. Para a gente saber melhor, a imagem que está centralizada, a imagem do meio é a que vai trazer a referência da hiperlordose lombar, que é a acentuação da curvatura lombar, o que deixa os glúteos mais destacados e a barriga mais saliente, tá bom? Isso, além dessa deformidade na postura, vai causar também muitas dores, vai causar desconforto, tá bom? Mas esses desvios, eles não afetam só a coluna, eles afetam também os joelhos, olha só. No joelho, a gente vai ter aí o joelho valgo, né? Que é o nome do desvio. No joelho valgo, os joelhos eles ficam mais próximos um do outro do que os pés, tá bom? Enquanto nos joelhos varo, os pés se unem e os joelhos não. Para a gente entender um pouco melhor a diferenciação, a gente vai ter o joelho mais colado e o pé afastado, outro, o pé mais colado e o joelho afastado, ok? Isso a gente percebe esse desconforto, que pode ser causado por essa disfunção no joelho. Além desses dois desvios, a gente vai ter ainda, olha só, a gente vai ter um desvio que chama recurvatum ou hiperestendido, que é onde o joelho ultrapassa ali os 0 graus de extensão. Para a gente entender melhor, o joelho vai ficar mais ou menos bem lá para trás. Além disso, a gente vai ter o joelho flexo, que promove a projeção dos joelhos para frente, fazendo ali uma linha de gravidade, fazendo com que essa linha de gravidade passe por cima ou por trás dos joelhos, tá bom? Vai ser um desvio ou para frente ou para trás. Não só nos joelhos e na coluna, mas também nos pés a gente vai ter desvios. Principalmente a gente vai perceber eles na pisada, né? Ele vai ter um reflexo direto na pisada. A pisada normal, a comum, é a pisada neutra, onde você começa com a parte externa do calcanhar e o pé rotaciona ligeiramente para dentro. Essa é a pisada correta, pois a gente consegue absorver o choque e divide ali o peso de forma mais uniforme durante a caminhada ou durante qualquer atividade física. Mas o desajuste, o desvio postural que pode acontecer no pé, a gente vai ter a pisada supinada, olha só, que o pé toca o chão com a face externa do calcanhar e aí o peso ele é jogado para a banda externa do pé, você vai ter a pisada mais espalhada. Como o peso é jogado principalmente para os dedos, esse tipo de pisada ele vai causar dores nas costas e nos joelhos. Antes de eu falar do reflexo disso na coluna, a gente vai ver próximo desvio que pode acometer os pés, que é a pisada pronada. O pé ele inicia uma rotação excessiva para dentro quando a parte de fora do calcanhar toca o chão. Esse tipo de pisada ele vai causar desequilíbrio do quadril e do tornozelo e pode resultar também em dores nas costas, nos pés e nos joelhos, ok?
E aí, para a gente entender um pouco melhor, para a gente relembrar, nós falamos dos impactos que esses desvios podem causar no nosso corpo. Esses desvios vão gerar dores, né? Como está aí na imagem, olha, a pessoa com dor nas costas, dor no pescoço, nos ombros, vai gerar dor no corpo, uma vez que é um desvio osteomuscular, um desvio que vai acometer os ossos e, claro, vai provocar aí ou a sobrecarga ou a fadiga de alguma porção muscular, tá bom? E aí já é o próximo impacto para o nosso corpo, que é a fadiga, essa sensação de cansaço, que é resultado deste processo de dor, né? Você vai ficar fadigado, cansado, a musculatura com aquela sensação de enfraquecida. Isso vai causar, né, indisposição para as atividades físicas, para você realizar atividades físicas, vai ter influência direta no crescimento. Por isso que é necessário atenção, e aí eu já trago para vocês, já relembro a vocês de como tratar esses desvios posturais, né? Para a gente saber, para a gente relembrar, os tipos de tratamento eles podem variar de acordo com o grau do desvio e, claro, a existência ou não de alguma lesão já instalada. Não é uma receita de bolo, não é uma via de regra geral para todos os desvios. Cada caso vai ser um caso, é preciso ser analisado e ser estudado. Por isso que, para alguns desvios, apenas algumas poucas sessões ali de fisioterapia, de musculação ou intervenções como a acupuntura, a quiropraxia, que são formas de abordagem dessas lesões, né? Além de outras técnicas, elas vão poder resolver. Pode haver ou não a necessidade de uma intervenção cirúrgica, mas isso tudo quem vai verificar, quem vai diagnosticar é o médico fisioterapeuta, o médico mais especializado que vai atuar ali. O fisioterapeuta já vai ser aquele que vai tratar as lesões, o profissional de educação física é aquele que vai auxiliar no fortalecimento dessas estruturas, mas o ortopedista é o médico que vai poder te ajudar de forma mais clara, de forma mais específica, indicando até exames para você verificar em que nível esse desvio pode estar. De repente você acha que a minha costa está doendo, eu tenho um desvio postural, o professor falou na aula. Calma, não funciona assim, procura um médico, pede ajuda, verifica lá os diagnósticos que ele vai te dar e aí a gente pensa em que caminhos traçar dentro das intervenções possíveis. Em últimos casos, em casos de dor extrema, em casos de outras lesões já instaladas, ou que podem interferir no crescimento, ou causar um desajuste mais extenso, um desajuste que você pode levar para a vida, aí a intervenção já precisa ser um pouco mais rápida e pode precisar aí dessa cirurgia, ok? Mas não fiquem agoniados, não fiquem temerosos. Vocês, a partir daqui, já conhecem os desvios posturais, sabem que eles existem, sabem que eles podem acometer o nosso corpo e sabem as medidas para tentar evitar. Vamos corrigir a postura, vamos tentar não levar muito peso excessivo nas mochilas ou carregar ali peso nas sacolas, né? Peso excessivo. Vamos adequar o calçado para não desenvolvermos ali algum desvio ou nos joelhos ou na pisada e vamos aos poucos adotando pequenas medidas para nós alcançarmos aí grandes resultados. Bom, turmas, essa é a nossa aula de revisão, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante e levem esse conhecimento para a vida de vocês. Um forte abraço e até a próxima.